Então, muito bom dia, paz do Senhor, uma vez mais, àqueles que nos escutam e que nos veem por este canal digital nesta manhã de domingo. Antes de mais, apresentar-vos aqui, no seguimento da sessão anterior, aquilo que nós vamos abordar hoje são 4 subtópicos dentro das epístolas pastorais, e o primeiro subtópico tem a ver com quem deseja o episcopado no que diz respeito a uma excelente obra, e vamos abordar também a chamada para quem deseja esse episcopado. Posteriormente iremos a falar sobre as atribuições e as qualificações para pastores e presbíteros, que é algo que também consta na análise destas 3 cartas, referente às qualificações espirituais e ministeriais, familiares, morais e emocionais. Iremos também falar no que diz respeito aos diáconos, às atribuições e qualificações, nomeadamente também nas qualificações morais, as suas qualificações espirituais e familiares. E por fim, íamos falar de algo bastante importante como base para todo este ministério, que tem a ver com o serviço. Iríamos falar sobre o serviço cristão e o exemplo de serviço que Jesus Cristo nos deixou. Um dos exemplos, não é? Ele deixou-nos vários, mas iríamos abordar um dos seus exemplos. Muito bem, irmãos. Posto isto, nós daríamos então início a este tempo conjunto de análise das cartas, no que respeita àquilo que Paulo queria deixar vincado e transmitir a estes 2 obreiros, e assim é como cada um de nós também nos dias de hoje. Atribuições e funções, irmãos, dos pastores, presbíteros e diáconos. Paulo estava a orientar Timóteo como lidar com uma igreja que não tinha um modelo organizacional bem definido. Não podemos esquecer que estamos a falar da igreja primitiva, na altura em que estas cartas foram redigidas a estes 2 obreiros. A história da igreja mostra-nos que no princípio a igreja ia-se implantando e organizando-se de acordo com a realidade local onde esta abria. Era um desafio imenso, irmãos, organizar uma instituição que crescia muito rapidamente, agregando novos membros a cada dia, porque a palavra do Senhor ia se espalhando e as pessoas iam se convertendo, sem que houvesse uma liderança, eu diria, preparada para esta realidade que estava ali naquele momento a acontecer. Os pastores e os presbíteros assumiam a função de supervisores da obra, enquanto que os diáconos, esses auxiliavam nas diferentes necessidades que a igreja local tinha e que precisava. E que, na verdade, naquela altura, então, não deveriam ser poucas, não é? A exortação de Paulo reveste-se de grande significado, irmãos, para os pastores que cuidavam de todo o rebanho que lhes fora confiado nas suas mãos pelo Espírito Santo. O verbo apacentar, irmãos, ele é-nos emprestado pela atividade de pastoreio, em que os pastores alimentavam as ovelhas e os outros animais que necessitavam que alguém deles cuidasse. E é isto que é apacentar. Explicando o verbo apacentar, aquilo que o dicionário nos mostra, apacentar diz que é dar pasto a gado. Também nos diz que é levar ao pasto, a atividade de pastorear, não é? E no seu sentido figurado, o dicionário diz que pode ser doutrinar. Doutrinar. Mas, irmãos, apacentar a Igreja de Deus não é uma tarefa comum, nem confiável a qualquer um que aspire simplesmente uma função de destaque ou de liderança na Igreja. Precisamente por esta razão, irmãos, e pela inexperiência de liderança naquela altura, a confusão que reinava na Igreja de Éfeso, onde ficou Timóteo, não é? Onde Paulo deixou Timóteo para cuidar. Enquanto isso, vivia-se aquela ascensão que nós já falámos nas sessões anteriores, uma ascensão incrível
das heresias gnósticas. Não sei se os irmãos estão recordados, da sessão anterior temos falado sobre as heresias. Paulo doutrinou, irmãos, as funções e as qualificações dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos. Ele tinha em mente a necessidade de haver uma ordem na igreja e a necessidade de haver ordem no culto, tal como já estava referenciado também em 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 26 ao 40. A ordem necessária na igreja e a ordem necessária num culto. Paulo tinha uma visão administrativa eclesiástica para a igreja. Ele sabia que só podia haver decência e ordem se houver organização. Mas Paulo também sabe que a organização não pode existir sem haver uma verdadeira liderança. Então, pastor é um supervisor, pastor é um administrador, pastor é um líder na organização. E o pastor e os presbíteros de uma igreja local têm a função de mordomos dos bens espirituais e materiais da casa do Senhor. Eu não sei se os irmãos estão a ver a figura de mordomo, como às vezes vemos nos filmes, não é? Que serve para administrar, orientar, ter tudo preparado para servir bem o que tem. Portanto, quer pastores, quer presbíteros são autênticos mordomos, quer da parte espiritual, quer da parte material da Igreja do Senhor. A função de pastor é eminentemente espiritual. Isto é, de todas, acima de tudo, estamos a falar da função espiritual da Igreja. É o homem em quem Deus confiou o cuidado das almas que fazem parte da sua Igreja. Quer pastores, irmãos, quer presbíteros, têm como principal objetivo preparar as almas para aquele grande dia em que subiremos ao céu ao encontro com o Senhor. Este é um objetivo muito importante. Contudo, o pastor não se pode imiscuir da parte administrativa e dos bens materiais da igreja. Já em relação aos diáconos, o Novo Testamento mostra-nos que a sua origem deveu-se a necessidades sociais na igreja, irmãos. Havia um crescimento vertiginoso e isso trouxe problemas muito complexos. Entre os convertidos havia pessoas provenientes de outros lugares além de judeus. E os problemas não tardaram a surgir. Lucas, o escritor do livro de Atos, registrou o que acontecia naqueles dias quando uma comunidade cristã cresceu grandemente, como foi o caso. E surgiram muitos problemas, inclusive de ordem social. E se pudermos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 6, faríamos uma leitura do versículo 1 ao versículo 7. Essa leitura também está aqui para os irmãos poderem acompanhar. E então iríamos ler do versículo 1 ao versículo 7 e entender os problemas que estavam acontecendo na altura, irmãos. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Epármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus,
E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, líderes da igreja resolveram buscar uma solução nomeadamente social, para os irmãos carentes. Ou eles cuidavam da evangelização e da palavra e do discipulado, ou eles iriam cuidar somente da componente social. Então isto leva-nos à introdução do primeiro subtema de hoje, que tem a ver com quem deseja o episcopado, excelente obra, o busca. Se abrirmos as nossas Bíblias na 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1, nós lemos o seguinte: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Irmãos, a expressão de uma palavra fiel é sem dúvida uma declaração positiva em relação a quem tem a aspiração e o desejo de assumir tão grande responsabilidade quanto a de liderar uma igreja local, uma igreja do Senhor. Nós, na primeira carta de Timóteo, percebemos que ele vinca bem o desejo do episcopado ou pastorado. E ele diz que quem o deseja, deseja uma excelente obra. Contudo, só desejar não chega. Desejar somente não servirá. É preciso haver aquilo que nós sabemos que é a chamada de Deus. Já no que diz respeito a ser chamada, ser pastor é considerado uma oportunidade valiosa, irmãos, para quem deseja servir a Deus. Isto porquê? Porque é ter uma função de liderança na obra do Senhor, e isto não é para qualquer um. O candidato ao episcopado ou ao pastorado, não é? Ele pode desejar, e desejar, isso é bom, isso não tem nada de estranho. Mas assumi-lo, isso já é necessário, antes de qualquer outro requisito, ter a chamada de Deus, ter uma chamada da parte do Senhor. E esta convocação pode ser interior, irmãos, por meio de uma voz que Deus fala ao coração, ou de uma outra, qualquer outra forma, tais quanto aquelas que nós vamos ver agora a seguir. Uma consideração. O pastorado não deve ser fruto de acordos ou arranjos ministeriais, nem por amizades, nem por famílias, ou por condição social ou financeira. Ele deve ser um resultado de um relacionamento sério e muito próximo com Deus, aquele que é o dono da obra, irmãos. Reparem, Paulo foi chamado desde o ventre. Se formos a Gálatas nas nossas Bíblias, se formos a Gálatas no primeiro capítulo e no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Reparem, nem todos são chamados assim, não é? Nem todos têm esta chamada desde o ventre da mãe. Mas quem é chamado não só tem convicção da chamada, mas apresenta acima de tudo um perfil digno e agradável a Deus. E não há uma única forma de chamada, irmãos. Elas podem ter formas muito diversas. Por exemplo, quando Deus chama a pessoa e diretamente lhe dá a consciência íntima da missão a ser cumprida, daquilo que o Senhor quer que ele faça. Temos, por exemplo, o exemplo de Abraão. Os irmãos podem consultar aqui em Gênesis 12, do versículo 1 ao 2, o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, ou até mesmo o de Moisés. Os irmãos têm aqui as referências bíblicas. Vejam agora aí nas vossas casas a seguir
e vejam as chamadas de forma direta que o Senhor fez a estes homens. No Antigo Testamento, por regra registada, se assim se possa dizer, esta era a forma mais comum das chamadas. Então há uma pergunta que se impõe, não é? Então, e nos dias de hoje? É possível esse tipo de chamada acontecer na mesma? É claro que sim, irmãos. Deus, pela sua soberania, ele vale-se dos meios ao seu dispor, das mais variadas formas, para convidar ou convocar alguém quem ele queira para a sua obra. Agora, existem outras formas de chamada, não é? Por exemplo, eu tenho aqui alguns registros, nomeadamente quando Deus chama alguém por intermédio de um profeta, como no caso de Arão, lá em Êxodo 4, do versículo 13 ao versículo 16, ou Josué, por exemplo, em Números 27, do versículo 18 ao 23. Foram chamadas por intermédio de um profeta, irmãos. Ou, por exemplo, por intermédio de Jesus, que também temos esse registro lá, em Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 6, para a chamada dos apóstolos. Jesus, à medida que ia passando, ia chamando diretamente os apóstolos. Ou por meio da igreja. Ou por meio da igreja. Reparem, por exemplo, com Matias, lá em Atos 1, do versículo 23 ao 26. Ou Bernabé e Saulo, inclusive, irmãos, em Atos 13, do versículo 1 e versículo 2. Então temos variedíssimos tipos de chamadas. Acima de tudo, o que deseja o episcopado deve ter a humildade e a serenidade para poder esperar. E esperar o quê, irmãos? Esperar que Deus confirme a sua chamada, de modo direto ou por meio da igreja local, onde existem líderes que foram comissionados diretamente por Deus para, com autoridade, separar ou consagrar obreiros para o ministério. Quem deseja o episcopado, irmãos, não se deve lançar como um aventureiro nesta corrida em busca de um cargo de prestígio. O ministério é sacerdócio, e sacerdócio que é, na sua maioria das vezes, para não dizer quase sempre, ele é sacrificial. E eu espero que os irmãos entendam o que é que vos estou a dizer, não é? Portanto, quem espera um alto cargo como se daqui só tirasse benefício, pois então desengane-se, porque este é um ministério de muito sacrifício, muita dedicação, muita entrega. Uma outra questão que tem a ver com a convicção da chamada, irmãos, é que é fundamental que o obreiro tenha essa convicção, tenha a certeza plena, esteja perfeitamente convicto que foi Deus que o chamou e qual é a missão que Deus tem para ele. Afinal de contas, ele não é chamado pelos homens, ele é chamado por Deus. Eu não sei se os irmãos se recordam como é que começámos a sessão anterior, em que fizemos a leitura em 6 livros da Bíblia. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, todos eles, Paulo dizia com toda a convicção de que ele tinha sido chamado por Deus. Eu voltei a repetir aqui estas 6 referências bíblicas, porque voltamos a bater nesta tecla. É preciso ser chamado, e quem é chamado tem que ter a plena convicção que assim aconteceu e a certeza absoluta que foi Deus que falou. A convicção, acima de tudo, faz uma coisa, irmãos: dá segurança. E dá segurança porque se o obreiro vai bem, o trabalho prospera e ele pode dar graças a Deus por isso. Contudo, essa convicção e essa segurança é necessária para quando quê? Para quando surgem problemas, não é? Para quando existem oposições e críticas e parece que tudo se levanta contra, não é? Dada essa convicção que ele tem de que foi Deus que o pôs nesse caminho,
ele pode chegar com toda a confiança à presença do Senhor, irmãos, e clamar por ajuda, e clamar pela sua intervenção divina, pois ele tem a certeza absoluta que foi Deus que o chamou e que lhe entregou esse caminho. Muito bem. Segundo subtema das epístolas pastorais que vamos falar hoje tem a ver com as atribuições e qualificações para pastores e presbíteros, no que diz respeito às suas qualificações. Na 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, Paulo discrimina uma lista de qualificações, eu diria até bastante vasta, e atribuições aos pastores, presbíteros e líderes da igreja local. E é indispensável compreendermos, irmãos, que aquele que é chamado por Deus para exercer funções tão importantes na obra do Senhor, pastor ou presbítero, deve conhecer, deve ter e deve desenvolver ao longo da sua vida ministerial estas qualidades ou qualificações muito específicas que nós passaremos depois a ver aqui à frente. Vemos também nesse texto, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, um conjunto de indicações que podem ser resumidas e divididas em 3 grupos que vamos abordar agora. Sendo que o primeiro grupo é as qualificações espirituais e ministeriais. Então, nós vamos ver uma a uma. Não vou fazer aqui as referências bíblicas, elas vão estar aqui a passar na tela. Os irmãos tenham nota e depois consultem essas referências bíblicas todas. Primeira, ter condições de pregar a palavra de Deus sendo apto a ensinar. Segunda, ter bom testemunho perante a igreja e os descrentes. Terceira, não ser neófito, novato, inexperiente. Quarta, ser vigilante, atento ao que se passa ao seu redor. E quinta, saber depender de Cristo para cumprir a missão. Qualificações familiares, irmãos. Primeira, temos ter uma vida conjugal ajustada, isto é, ser marido de uma mulher, e não somente isso, mas diz também amar a sua esposa tal como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Segundo, demonstrar que governa bem a sua família. Terceiro, ter autoridade sobre a esposa. Quarto, ter autoridade sobre os filhos. Qualificações morais e emocionais, irmãos. Primeira, ser irrepreensível, que nada o acuse de algo ou que desabone a sua conduta, por exemplo. Depois temos ser honesto, sincero, verdadeiro. Terceiro, ser hospitaleiro ou acolhedor, não é? Saber tratar bem as pessoas que recebe, não é? Quarto, não ser dado à bebida alcoólica, não é? Quinto, não espancador, diz a Bíblia, ou seja, não ser violento, não ser agressivo. Sexto, não cobiçoso, nem ser ganancioso. Sétimo, ser sóbrio, simples, moderado. Oitavo, não contencioso, não provocar contendas. E nono, a palavra do Senhor ali em Timóteo diz, não avarento, não é? Não avarento. Mas, irmãos, reparem bem, o que seria uma igreja com pastores ou presbíteros, por exemplo, terem sido consagrados e nem sequer respeitarem estas qualidades e estas designações que tanto fazem falta, não é? Já nos diáconos, também vamos falar sobre a atribuição aos diáconos.
as suas qualificações, quer morais, espirituais ou familiares. E então nós vamos ter a atribuição dos diáconos do versículo 8 ao versículo 13. O ministério ao serviço dos diáconos, isto é, a diaconia, irmãos, surgiu a partir de uma bênção, de um problema e de uma murmuração. É interessante podermos ver isto. A bênção era o crescimento extraordinário que estava a existir na altura, porque as pessoas estavam a aceitar a palavra de Jesus como seu Salvador, estavam a deixar o judaísmo, as outras religiões todas, e as pessoas estavam-se a tornar cristãs. Então a igreja estava a crescer a uma velocidade incrível. Isto é uma bênção, ver a igreja a crescer a uma velocidade extraordinária, não é? O problema foi causado por a situação social de muitos aceitarem exatamente isso, não é? Estava a crescer tanto, que especialmente envolviam viúvas dos gregos ou dos gentios que aceitavam o evangelho. E isso estava-se a tornar um problema. E depois a murmuração. A murmuração foi precisamente por causa desse problema. Todos reclamavam que se estavam a sentir discriminados pelos líderes da igreja em relação ao atendimento das suas necessidades sociais e básicas. E nós vamos fazer uma leitura em Atos, abrir novamente as nossas Bíblias em Atos e ver exatamente isto. Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7, e eu vou fazer a leitura, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. A mesma leitura que nós já fizemos anteriormente, irmãos. E terminando depois no versículo 7, ele diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e em muita parte os sacerdotes obedeciam à fé. Isto era, havia que tratar toda a componente social, porque não se conseguia estar de perto com todos aqueles que se convertiam, havia muitas viúvas, havia muitos necessitados na altura, desamparados, que precisavam de um tratamento das suas necessidades básicas no seu dia-a-dia. E eles não conseguiam chegar a todos e estar junto de todos. E então o que é que apareceu? Apareceu a figura de diácono, aquele que, cheio do Espírito, zelava pelos interesses sociais e pessoais e as suas necessidades básicas dos crentes, dos novos membros. Então, além das qualidades exigidas aqui em Atos 6, do versículo 1 a 7, irmãos, Paulo indica que havia outros importantes requisitos também para os diáconos. Após ele enumerar qualificações para pastores e presbíteros, irmãos, Paulo aproveita o ensino nestas cartas que estava a escrever para desenvolver aquilo que seriam as qualificações dos diáconos para serem serventes nas igrejas, tal como o que se escreve a seguir. Ele diz: os diáconos, da mesma sorte que os pastores e os presbíteros, deviam ter qualificações. Qualificações têm o mesmo sentido espiritual, irmãos, moral e eclesiástico, que é exigido a pastores e presbíteros, mas com alguns requisitos muito específicos. E nós vamos ver as qualificações morais para os diáconos. Primeiro, serem homens honestos. Segundo, serem homens de palavra, isto é, não de língua dobre. Terceiro, não sejam dados à bebida alcoólica também. E quarto, não sejam cobiçosos ou gananciosos. Os irmãos encontram isto aqui em 1 Timóteo 3, no versículo 8. Depois, qualificações espirituais e familiares, irmãos. Primeiro, que saibam guardar o ministério da fé em uma pura consciência. Segundo, serem aprovados no seu viver e trabalho e serem irrepreensíveis. Terceiro, as mulheres, as diaconisas, devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias
e fiéis em tudo, irmãos. Quarto, sejam homens fiéis às suas esposas. E quinto, que saibam ser líderes na sua casa e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Estas eram as qualificações para diáconos. Voltando à nossa agenda de subtemas, e para terminar, iríamos entrar então no serviço. Serviço como base, como o pilar estrutural para exercer este ministério do episcopado. E iríamos falar de serviço cristão, irmãos. Iríamos falar de serviço cristão. E a ver se eu me faço entender aqui com uma questão muito interessante. Primeiro, todo cristão é chamado para ser servo de Deus. E como tal, a sua atividade e a sua missão deve contribuir com a sua própria vida, com o seu testemunho e com o seu serviço para o crescimento do reino de Deus. As tarefas de servo, diáconos, incluem diversas atividades desempenhadas junto à comunidade cristã, com o objetivo de ver cumprida a missão que o Senhor Jesus, irmãos, confiou à sua igreja. Agora, num sentido amplo, num sentido mais geral, todo o crente é um diácono. Isso não o é, deveria ser. Pois ninguém deixa de ser servo pelo facto de ser levado a uma função ministerial de maior responsabilidade. Portanto, todo o crente, na verdade, é servo, é diácono. Deve zelar pelas necessidades básicas uns dos outros. Jesus pede-nos isso. Por exemplo, um presbítero continua sendo servo. E um evangelista ou pastor não deixa de ser servo no reino de Deus. Todos somos servos. E para terminar, o exemplo de Jesus Cristo como servo, irmãos. É bom recordar. Jesus Cristo foi o exemplo para a igreja em todos os aspectos. Todos os aspectos. Na sua diaconia, ele foi apóstolo, irmãos. Na nossa confissão, como diz Hebreus 3:1. Ele foi profeta. Jesus foi evangelista. E Jesus foi pastor. Ele demonstrou o seu caráter e a sua personalidade, dando exemplos de humildade. Para cumprir a sua missão sacrificial em favor dos homens, Jesus despojou-se temporariamente da sua glória plena, tal como diz lá em João 17, versículo 14. Paulo diz que ele assumiu a forma de servo, mais do que isso, a forma de escravo, irmãos. Jesus, e estou a ler agora Filipenses 2, do versículo 6 a 8, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e à morte de cruz. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, este texto indica-nos que não se comportou como um servo qualquer. Jesus comportou-se como um escravo do mais humilde na escala da servidão. Os irmãos imaginem aquelas barras, cada um mais e cada um menos, como escravos. E Jesus foi o escravo mais humilde que a terra conheceu. Jesus deu prova da sua servidão. E agora reparem a prova da servidão de Cristo. Quando na véspera da sua própria morte, ele reuniu com os seus discípulos para a ceia. E diz a palavra do Senhor que e levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que ele mesmo estava cingido. Isto é em João 13, 4 e 5. Vocês reparem esta prova de serviço, de servidão. Esta ação era para um escravo da casa, irmãos. Não era para o Senhor. Quem fazia esta lide era o escravo da casa.
E ele não pediu a ninguém para o ajudar, ele mesmo o fez. Ele não esperou que ninguém lhe dissesse, ele fez. Isto também mostra muita coisa, irmãos. Mostra que palavras há muitas, mas o que vence e o que prova são as atitudes, não é? Ele pegou na toalha e pôs água na bacia, irmãos. Lavou os pés aos discípulos e enxugou-os com a própria toalha. Os discípulos ficaram sem saber o que dizer. Eu creio que eles ficaram praticamente sem palavras. O mestre, o rabi, a fazer um serviço de escravo. Mas Pedro, não é? Aquele Pedro que todos nós conhecemos da Bíblia, não é? Como sempre, tão impaciente. Ao princípio nem queria que Jesus lhe lavasse os pés. Mas ao saber que se não o fizesse, ele não teria parte com ele, então Pedro subitamente pediu-lhe um banho, não é? Pediu-lhe um banho. Isto está registado em João 13, do versículo 6 ao versículo 9, irmãos. Com este comportamento, e terminando, Jesus quis dizer que se ele, Senhor e Mestre, se dispôs a colocar-se numa posição de escravo, irmãos, então os seus discípulos, todos nós, como servos do Senhor, devemos assumir a mesma posição, uns para com os outros, não só entre crentes, mas perante todo o próximo de nós. E chegamos assim ao final desta segunda sessão, irmãos, em que abordámos aqui aspectos muito importantes, agora já com bastante mais detalhe, que estão implícitos nas cartas pastorais. Nomeadamente, tivemos aqui muito à volta da primeira carta a Timóteo, indicações tão claras no que diz respeito ao episcopado, às funções de liderança da Igreja, funções que nós não podemos abdicar delas, características que nós devemos rever nas nossas lideranças ou rever naqueles que desejam e almejam chegarem a presbíteros, diáconos ou pastores, inclusive. Gostaria de voltar a marcar um encontro convosco no próximo domingo às 10 da manhã, como é habitual, e ficar esse compromisso convosco também para voltarmos aqui a estudar aspectos muito importantes que temos ainda por levantar e escavar nas cartas pastorais. Até para a semana, que Deus vos cuide e vos guarde. Deus vos abençoe.